Como diria o excelente Freire, extensão é diálogo, certo? É você compreender as necessidades do outro indivíduo com quem você está se comunicando. É esse processo de relação humana, né? E agora, professora Lebian, por favor, faça suas considerações. Eu sei que a senhora está aí pronta. Vamos lá, Lebian. Então, né, você citou quem eu ia usar para estruturar a minha resposta, não é? E a minha resposta à tua provocação, Emerson, sobre, né, como comunicar, para quem comunicar, como a gente faz essa identificação, é exatamente ter o diálogo como estruturante nessa comunicação. Então, o diálogo é o elemento estruturante nessa comunicação, né? E a gente, como pedagogo, né, formado e atuante no Centro de Educação, que tem um programa de pós-graduação em Educação Popular, né, e que estuda a pedagogia freiriana, a gente vai encontrar na obra de Freire, nas suas ações, né, em Educação Popular, esse elemento do diálogo como estruturante de toda a sua teoria e prática, né, da sua obra. E quando a gente pensa nesse processo, e aí eu vou ter que pensar do meu lado, né? Eu estou pensando esse processo comunicativo essencialmente pelo viés educativo, né? Pedagógico. Então, o fim dessa comunicação não é apenas informar, né? O fim dessa comunicação é educar, formar pessoas, né? E não apenas informar. Então, se é esse o processo, e foi esse o processo que você me convidou a pensar, né? Que é esse processo de uma pedagogia da comunicação ou uma comunicação pedagógica, disse você, né? O diálogo ele é estruturante. O grande desafio de fazer esse diálogo está numa das coisas que o professor Marcos já colocou, que é essa questão da linguagem, né? Que eu chamo de tradução. E ele também chamou. É complicado muitas vezes, né, para a gente que se habitua a produzir um conhecimento num formato e numa linguagem acadêmica, né, rigorosa e técnica, depois conseguir traduzir isso para essa linguagem, digamos assim, popular, né, que pode circular, que é a linguagem de publicações que se encaixam aí no tipo de popularização da ciência, por exemplo. Então, é falar para o grande público, para qualquer pessoa que estudou isso ou que não estudou, né? Mas que pode, ao ler aquilo ali, conseguir compreender, né? O que é que você quer comunicar. Esse é um grande desafio. O desafio da tradução dessa linguagem acadêmica para uma linguagem que alcance o grande público, né? E Marcos já colocou isso. E aí você me pergunta como a gente faz, né, para fazer essa comunicação. E aí eu creio que hoje eu vou responder de um modo meio também pensando na solução do problema do ponto de vista prático, é que, por exemplo, se eu sou um coordenador de projeto, né, hoje eu poderia utilizar da própria tecnologia digital para fazer esse diálogo e o que eu chamo de diagnóstico desse público por meio, por exemplo, de formulários, né, onde eu perguntasse para eles coisas que para mim são importantes saber antes de produzir e publicar esse conhecimento, essa informação, né? Então, esses formulários hoje são muito utilizados e a rede facilitou isso, né? Ferramentas do Google Drive, por exemplo, nos permitem criar formulários de modo simples e linká-los, por exemplo, na nossa bio, né? E na bio dos nossos perfis. E aí as pessoas nos informarem acerca de coisas que são importantes que a gente saiba sobre esse público para fazer um diagnóstico antes de começar a distribuir esse conteúdo para eles. Uma outra ferramenta importante é a análise dos dados desse público, né? E essa análise ela acontece por meio
também dessas mesmas ferramentas, que elas nos permitem, né, o acesso a determinados dados, que a gente pode inferir quem é esse público, quem assiste, quais são as práticas, as preferências, enfim, a gente vai visualizando ali pelos dados alguns elementos que nos permitem traçar um perfil desse público e também aprender um pouco sobre esse público para poder pensar a mensagem para eles. E um terceiro ponto, esse um pouco mais difícil, mas eu acho que ele varia de acordo com as finalidades do projeto, é pensar a construção da mensagem de modo participativo, colaborativo, né? Isso acontece em projetos onde esse contato com a comunidade é mais intenso, né? Esses sujeitos são mais ativos em relação à construção desse conhecimento que acontece na extensão, e não é apenas um processo de comunicação ou de entrega, digamos assim, de conhecimento e de informação, mas é um processo mesmo colaborativo de construção do conhecimento com essa comunidade durante a extensão. Então, quando isso acontece, né, a gente pode também pensar no uso de algumas estratégias para que esse conhecimento seja construído a partir da participação desses sujeitos antes de ser tornado público, né? Então, eu vou dar um exemplo assim, de uma ferramenta, mas, na verdade, é só para a gente entender, né, que, por exemplo, textos, né, em ferramentas como os Wix nos permitiriam, em alguns projetos, construir esse conhecimento e essa mensagem, esse conteúdo que vai ser disponibilizado, vai ser tornado público, com a participação desses sujeitos. Então, eles poderiam não somente ler, mas escrever, deixar comentários lá, né? Enquanto esse conhecimento está sendo produzido, antes dele ser publicado. Então, assim, existem estratégias, né? E hoje, cada vez mais, quanto mais a gente vai conhecendo, né, a gente vai encontrando ou desenhando soluções para isso. Mas um dos pontos centrais, Emerson, é justamente o conhecimento dessas coisas, né? De que o professor saiba, por exemplo, que eu poderia lançar mão de um formulário, uma bio para coletar o dado, fazer um diagnóstico do meu público antes de começar a produzir meu conteúdo, ou como eu vejo esses dados e analiso esses dados com uma certa frequência para inferir quem é esse perfil desse meu público, etc.